Muito boa noite, muita satisfação. Nós, do Conselho Regional de Relações Públicas da 4ª Região, recebemos a todos em mais uma noite de live, mais uma live especial, essa que está abordando o tema gerenciamento de emoções e práticas acolhedoras, como lidar com o excesso de informações das mídias e suas consequências. Chegando em sua 4ª edição, estamos mais uma vez aqui para trazer um pouquinho mais de conhecimento, um pouquinho mais de capacitação para todos os nossos colegas, relações públicas e a todos aqueles que nos prestigiam essa noite. Eu quero fazer uma saudação muito especial aqui às nossas convidadas de hoje, a KG, que também é nossa registrada, colega Relações Públicas e também delegada regional do Conherp da 4ª Região, e também a Ana Tizen, ela que está conosco aqui esta noite, ela que é psicóloga e coach, e também saudamos a sua presença. Essa noite eu estou aqui só para dar as boas-vindas a todos. Logo mais aí quem estará comandando os trabalhos e fazendo a mediação dessa live é a nossa tesoureira do Conselho Regional de Relações Públicas, Monique Amaral, a quem eu dou boa noite e passo então a bola, passo a coordenação dos trabalhos. Desejo uma ótima noite, um bom debate e vamos ficar aqui na audiência. Um abraço a todos, boa noite, seguimos aí. Contigo, Monique. Boa noite, Munhoz. Boa noite, Ana. Boa noite, KG. Então, eu sou Monique. Vou fazer algumas combinações com vocês aqui para a gente conduzir essa live. Quem está nos acompanhando é o nosso assessor de Relações Públicas, o Henrique Alonso, que vai estar administrando os questionamentos, as perguntas. Vocês já podem ir, ao desenrolar da live, vocês podem ir colocando as suas perguntas e direcionando para as meninas ou para ambas, né, os questionamentos, que a gente vai, na meia hora antes de encerrar, a gente vai abrir as perguntas e as meninas vão estar respondendo para vocês, tirando as dúvidas. Então, eu queria agora saudar as meninas e já pedir para elas se apresentarem. Ana, contigo. Então, boa noite para vocês. Eu sou a Ana Tizen, Ana Paula Ana Tizen. Eu sou psicopedagoga, eu já estudei psicologia durante um tempo, mas eu me formei como psicopedagoga e sou coach também há quase 10 anos, que eu atuo facilitando o desenvolvimento humano. Eu me coloco como facilitadora nesse processo, uma vez que autodesenvolvimento, autoconhecimento é uma coisa que sem a iniciativa, a vontade, né, da pessoa, não tem ninguém que possa fazer por ele. Então, eu me coloco como facilitadora e curadora, porque eu também, ao longo desse tempo, também fui me colocando nesse lugar de quem seleciona também conteúdos, recursos, né, que a gente tem aí à disposição para ajudar nesse processo. Então, estou aqui hoje nesse lugar de facilitadora e também de quem está se demandando também nesse período um tanto diferente, né, do que a gente está acostumado aqui no planeta, mas é possível, tem coisas aí que a gente pode compartilhar, né, KG? Algumas práticas possíveis. Então, KG, por favor. Então, eu sou terapeuta. Eu atuo numa ONG que presta apoio emocional e prevenção de suicídio. E também como RP, toda RP, eu acredito que seja curador de conteúdo, né? Então, por isso, essa live tão importante, como a Ana falou, né, no que está acontecendo, porque é um fato novo, ninguém estava preparado, então, quando a gente não está preparado, acaba dando alguns ruídos na comunicação, digamos assim, né? Então, estamos aí todos juntos, aprendendo também com as perguntas que o pessoal vai fazer e com a Ana, todo o pessoal aí do Conselho. Então vamos começar, vou passar a palavra para a Ana. Ana, vamos lá, então. Vamos começar a abordar esse assunto tão delicado.
Pois então, quando a gente começou a conversar, né, algumas semanas atrás, quando tu me mandou a mensagem perguntando se eu topava estar aqui, a primeira pergunta que eu me fiz é como assim, né? Tipo, como que eu posso contribuir? E durante esse tempo eu fiquei prestando mais atenção no que eu venho fazendo, né, de forma prática para poder contribuir com questões, com exemplos de situações que eu mesma experimento, né? Acho que falar assim desse contexto, todo mundo está vivendo ele à sua maneira, né? Está impactando de formas diferentes para cada um, né? Embora a gente tenha um assunto comum, que é a questão da pandemia, enfim, nem vou entrar nessa questão agora, né? Em algum momento a gente quiser entrar, mas o que eu gostaria de salientar, eu acho que para iniciar a conversa, é que a gente não está experimentando isso tudo do mesmo jeito, porque afinal de contas somos pessoas, indivíduos únicos, né? Eu acredito não, é fato, né? Nós somos diferentes, somos 3 mulheres e um homem aqui, mas mesmo sendo mulheres, somos diferentes, mesmo que fôssemos gêmeas, né? Teríamos percepções diferentes, né, dos contextos que a gente vivencia, então acho que é importante salientar isso, que não é igual para todo mundo. Então, a gente tem um bom início, assim, para a gente começar a destrinchar esse pacotão que é, meu Deus, fazer o gerenciamento de tudo isso, né? Como lidar com esse contexto. Então, não sei se a KG, que aí a gente pode ir conversando, eu acho, Claro. né, KG? Sim, e o detalhe, né, Ana, é que o que mais se tem são informações, né? WhatsApp, sites de informações, TV, jornal, enfim, jornais online, enfim, é uma enxurrada de informações e parece que as pessoas elas prestam mais atenção da informação mais próxima, que é o WhatsApp. Então, é 24 horas do dia recebendo informação e nem sempre, assim, elas dão peso maior, né, porque às vezes vem carregado com a emoção do emissor, né, da pessoa que está passando, e aquilo, de uma certa forma, te afeta, porque tu nem sabe se é tudo aquilo, tu nem sabe se é verdade, se a informação é verídica, mas tu sofre com aquilo, né, acaba atingindo, né, o emocional de todo mundo, na verdade, né. Então, como é importante também verificar se a notícia é verdadeira antes de repassar, né? Enfim. Tem uma expressão que eu escutei de uma pessoa que é referência para mim, assim, nessa área de comportamento humano, de desenvolvimento, que é o Murilo Gun, não sei se vocês já ouviram falar, e ele tem uma expressão que ele inventou, assim, um jeito de falar de relacionamento, tem relacionamento interpessoal e intrapessoal, que é aquele com a gente mesmo, o relacionamento com o outro, e ele traz uma percepção de que existe um interrelacionamento com as mídias, né? Ele chama de inteligência artificial, né? E hoje a gente está aí, a nossa informação, pelo menos eu, não sei vocês, né? Mas eu absorvo muitas notícias, as informações a partir das redes sociais, né? E entro em canais específicos do YouTube, gosto de acompanhar a CNN, gosto de acompanhar o Átila, né? Que traz informações bem específicas, assim, científicas, etc. Então, assim, a gente lida com tudo isso obrigatoriamente, né? Tem que atender o WhatsApp, como tu disse, né, KG? As pessoas trabalham também no WhatsApp, mas o fato é como que a gente se interrelaciona, né? Com esse aparelhinho, esse aparelhinho tão cheio de coisas dentro, né? Tem um mundo dentro. O que eu gosto de falar, de perguntar é assim, como que a gente vem lidando, assim, de forma proativa ou de forma receptiva, né? Então, eu estou ali à mercê do que vem ou eu estou escolhendo o que eu vou acompanhar, né? Estou tirando um tempo do dia para checar a mensagem ou estou o tempo todo de plantão, né? Do lado do celular e das informações, né? Então, esse autogerenciamento, assim, de como que, já entrando um pouquinho nessa coisa de o que a gente vem fazendo em meio a tudo isso, essa questão do autocuidado com tudo que a gente está fazendo é muito importante, né? Sim.
Com certeza. Até porque, mesmo que, como você falou, assim, nós somos pessoas diferentes, né? Mas esse consciente coletivo, mesmo que tu esteja preparado, que tu tenha um autoconhecimento, ele acaba te afetando, porque com autoconhecimento tu consegue gerenciar, focar em emoções positivas e diminuir as emoções negativas. Mas o que incomoda um pouco é como o outro, né, o teu próximo, como isso pode afetar ele. Então, tu acaba sentindo assim, por mais que tu tenha um autocontrole, tu não consegue auxiliar o outro tão bem, porque é uma situação nova, né? Então, os autocuidados, então, tem vários sites que fazem até aplicativos para as pessoas se acolherem, né? Até essa ONG que eu trabalho também, ela atua com acolhimento. E parece também, né, Ana, que esse momento que também não deixa de ser uma oportunidade, né? Porque a gente está vivendo de forma diferente, em que tudo parou, que há uma certa... tem um certo equilíbrio, porque o vírus ele não está escolhendo quem afetar, né? Qualquer pessoa pode estar afetada, né? Pode causar alguma coisa, não que todo mundo vá ter uma consequência como algumas pessoas, que eram um pouco mais frágeis em algum aspecto da saúde, né? Mas a gente acaba absorvendo toda essa função e junto com aquilo que eu falei assim, parece que é um paralelo, assim, estão todos indo atrás assim de autocuidado, né? Olhar mais para si mesmo, porque também é um momento que tu para tudo, tu diminui tua agenda e tu começa a ali ver tuas questões internas, né? E também não deixa de ser uma oportunidade, né? E por incrível que pareça, até pouco tempo atrás a gente estava muito focado no que eu chamo assim de mundo virtual, né? Até a Monique mencionou que ela é meio parecida comigo, que ela não curte muito, né? Eu também não curto muito. Quando alguém quer conversar comigo, eu meio que já antes, né, gente? Eu saía do WhatsApp e dizia assim, olha, eu não fico no WhatsApp para conversar. Quer conversar comigo? Marca um café e lá tô eu, olho no olho, enfim. Mas a maioria não era assim, a maioria vivia esse mundo virtual, né? Meio que de aparência, digamos assim, porque tu não é porque como é que eu vou dizer? É uma maneira, tu não sabe como tu tá vivendo, é uma correria, tu trabalha, tu faz isso, faz aquilo, quando tu vê, tu tá inserido, automático, né? Exato, no automático, como todo mundo, né? E hoje, nessa função de WhatsApp, tu te obriga todo mundo se obrigou, mesmo quem não gostava, né? Se obrigou a entrar para esse mundo virtual e agora tu sente saudades do quê? De olho no olho, do abraço, né? Dos amigos, dos colegas. Então, parece que mudou. A gente está tendo uma atenção, e daí eu falo como oportunidade, né, Ana? De olhar para o outro também. Primeiro a gente olha para si mesmo, né? Para as nossas questões, né? Tu também é curadora, sabe como é bom, né? A gente se olhar. E também... te aproxima dos outros, porque tu começa a ver a dor dos outros, né? Tu começa a querer estar com o outro, a perceber o outro, a ver o que ele sente, né? Uma espécie de empatia. Parece que é o momento perfeito. Eu sei que é um pouco catastrófico, mas é um momento perfeito também para a gente se unir aí numa egrégora de autocuidado, né? De conversar, de querer estar perto do próximo, né? Meninas, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O que a gente mais fala assim, na comunicação, né? Que os comunicadores, a gente já é ansioso, né, por natureza, né? E com esse excesso de informações, que a gente vinha falando, né? Agora tem que ser digital, agora tu vai para o virtual, agora teus eventos já são streaming, agora, né? Esse excesso de informação, esse excesso do novo normal, que todo mundo está dizendo um novo normal, que ninguém sabe exatamente o que é, né? Como é que a gente lida com essa ansiedade, né? Esse medo, porque é um desconhecido, né? Se a gente soubesse, se as previsões fossem certeiras, tem uma série de hipóteses, né? Nunca se viveu uma pandemia nesse contexto, né? A gente teve a gripe espanhola lá, mas em 1922 não tinha WhatsApp, não tinha milhares de coisas que a gente tem aqui, né? As notícias eram dadas por rádio, demorou anos para atravessar, né, o continente, foram 5 anos para a pandemia, né, ela ficou 5 anos se alastrando em coisas que de dezembro para cá tomou essa proporção mundial.
Então, como que a gente trabalha com essa ansiedade, assim, porque é um desconhecido, é muita informação, a gente liga a TV, a gente conta mortos de manhã à noite, se tu quiser ficar, né, fora todas as outras questões que a gente está vivenciando. Então, e eu acho que as pessoas de comunicação, né, em geral, a gente acaba também, né, ficando mais expostos, enfim, pela profissão, né, pela característica da profissão. Queria, então, dividir isso com vocês. O que eu gosto de sempre trazer, assim, para a questão tem um monte de coisa lá acontecendo, né? Realmente é um cenário que está desafiador até para os cientistas, né? Que entendem, assim, que estudam e etc. Mas o fato é que o que para minha realidade eu preciso de tudo isso, né? Então aí vem a autorresponsabilidade também de se não fazia antes, começar a fazer, né? Quem tem, é claro que tem gente que continua trabalhando num ritmo, né? Depende do contexto, né? Tem gente mais focada com eventos que está um pouco com menos atividade nesse momento, mas o fato é que tem coisas que estão fora do nosso controle, né? Como a gente vinha falando antes aqui, antes da gente entrar ao vivo, eu não tenho como determinar que a TV não passe mais tanta notícia ou parar e dar um stop nisso tudo, né? Isso está fora do meu controle. Mas então, o que está dentro do meu controle? Né? Então, o que eu preciso consumir disso tudo? Né? Claro que a informação é importante, mas eu também posso mudar um pouco a minha atitude no sentido de fechar essa porteira aí, né? E primeiro respirar. Respirar é meio paradoxal, porque a gente tem aí uma ameaça que nos atrapalha a respiração, né? Ataca os pulmões. E a nossa maior, eu não gosto de usar a palavra arma, mas vamos pensar na nossa o maior trunfo nessa história toda é justamente a nossa respiração. Né? Então, antes da gente entrar, a gente ficou um tempinho aqui, eu estava aqui respirando, né? E é tão óbvio isso, mas é tão importante, é simples, mas não é fácil, porque a mente, e aí eu gosto de também trazer uma localização, assim, bem importante nesse sistema tão complexo que é o nosso corpo, que é a gente. A mente, ela tem uma função de produzir pensamentos, é aqui que tudo, é o centro de operações, né? Mas essa é só a função dela. Eu não sou a mente, né? A Monique é a Monique, ela não é o pensamento dela. O pensamento é ela que produz. Tem alguém aí, tanto é que às vezes, a gente fala muito, a gente vai entrar na questão da meditação, né? Mas o fato é que meditar é ficar num lugar de observador do que está pensando, né? Então, isso significa que tem alguém, tem algo, independente da crença de quem está nos assistindo aqui, existe, tanto é que às vezes a gente diz assim, por que eu estou pensando isso? Né? Vocês já se viram com esse pensamento, por que eu estou pensando isso? Tem alguém aqui que pensa. Opa, então se tem alguém aqui que pensa, esse alguém que pensa, e aí tem uma relação direta, o que a gente pensa vai impactar no que a gente sente. Então, e o que eu vou pensar? Se eu ficar consumindo conteúdos desnecessários, eu vou produzir pensamentos que talvez não contribuam para que eu sinta emoções que são consideradas positivas, né? Emoções boas de sentir. Né? Se eu vejo uma notícia, né? Hoje eu preciso dar uma olhada como é que está o cenário. Então, vamos simular. O que eu faço e que eu aprendi nas práticas que eu venho fazendo há alguns anos, assim, de lidar com questões adversas, né? Então, eu vi lá uma notícia nada agradável, né? Sobre os números no Brasil. Respira nisso. E dá espaço para o que é que tu sente, porque tu precisa saber a informação, ou seja lá a informação do cenário dos RPs, né? Alguma coisa bem específica, que uma notícia não tão positiva aqui, que foi informada aqui no Facebook do Conrep, né? Vamos dar esse exemplo, assim, vi uma notícia que não é uma notícia boa de escutar, né? Tá, vai ficar fechado aí até dezembro, sei lá. Putz, tá. Ó, eu já disse, já veio uma reação aqui. Então, tá. Fica presente para essa emoção que veio. Veio o que aqui? Veio uma tristeza, talvez.
veio aqui uma frustração, putz, sabe? Fica um pouquinho com isso, porque também tem aquilo, eu já usei essa tática algum tempo atrás, de criar uma bolha, de tipo, não, aqui agora eu vou me poupar das notícias e não vou ficar consumindo notícia, não vou ficar... Já fiz esse teste, tá? E quando tu volta a entrar em contato com a realidade, né, do que está acontecendo, é um choque maior. Então, assim, ignorar o que está acontecendo, não ver, não olhar, também não é o caminho. Nem vamos muito lá, nem muito aqui. Mas regular o que tu está consumindo e consultar principalmente as fontes do que tu está consumindo. Que a gente sabe que tem canais sensacionalistas, a gente sabe que tem fontes que não são fontes que agregam no sentido de tu poder ter uma emoção saudável, né? De estar saudável emocionalmente. Então, esse é uma mudança, vamos dizer assim, uma boa prática que a gente pode começar a prestar mais atenção, é de onde vem a informação, onde que eu regularmente posso olhar, né, que é confiável, que eu sei que não é fake, que não é sensacionalista, que é realista. Por exemplo, assim, números, informações, eu gosto muito de assistir o canal do Átila, né, o Átila Yamarino, acho que é o sobrenome. Ele é um microbiologista que, inclusive, traz convidados, né? Toda semana ele dá um panorama, assim, com informações super confiáveis, sem muito pânico, né? De um jeito, assim, tranquilo, traz convidados para conversar. Então, esse cuidado, né? Então, quando eu falo, assim, o curar que eu trago aqui, que é a curadoria, é no sentido, assim, de se cuidar. O curar enquanto um autocuidado, enquanto, tipo, assim como a gente cuida da alimentação, né? Então, eu não posso extrapolar, vamos pensar que se eu estou com colesterol alto, eu não posso extrapolar nas gorduras, etc. A mesma coisa para a mente. Se a gente está numa situação em que tem muita coisa que não está no nosso controle, muita coisa diversa, se a gente ficar consumindo informações desnecessárias ou sensacionalistas, a gente vai estar demandando mais da nossa energia. Não sei como tu que tem contato direto, KG, com pessoas que estão numa situação de crise, né? Situações mais extremas, né? Sim, ansiedade, principalmente a respiração, como tu falou, né? Mas, assim, a pessoa tem que identificar o que ela está sentindo, né? Porque o pensamento dela gera uma emoção, né? E ela vai agir conforme essa emoção. Então, no caso da ansiedade, quando a pessoa está ansiosa, ela não vai conseguir nem identificar nada, nem o que ela está pensando, ela simplesmente vai estar ansiosa. E daí vale a pena exercício de respiração, porque muita meditação, né? Praticamente a respiração, ela é uma meditação, né? A meditação tá ali centrado nas coisas que estão acontecendo. Então, não entrar em pânico, focar ali na respiração dela, quando ela está ansiosa, né? Focar na respiração, tentar se acalmar, tentar ver o que ela está sentindo, perceber, identificar. Quando ela identifica exatamente o que ela está sentindo, é muito melhor, porque é uma maneira também dela colocar para fora, né? Como a gente faz acolhimento, né? Então, a gente faz com que a pessoa fale as dores. E a gente não fala assim, vai passar. Não, a gente valida aquela dor, a gente valida. Espaço, né? Ela precisa falar aquilo, né? Então, no momento que ela identificou, ela pode até substituir essa emoção por um pensamento de real valor, assim, um pensamento, e não é pensamento positivo, é pegar a informação, pegar o que ela está sentindo, identificar exatamente o que ela está sentindo e alterar, por exemplo, um exemplo assim, ela pensa que não vale nada, por exemplo, é um sentimento de desvalorização. Então, se ela identificou que é desvalorização, ela colocar um outro sentimento exatamente ao contrário de desvalorização, é se olhar de uma certa forma e ver coisas nela que tem valor e tentar se sentir assim, porque se ela não se sentir, ela não vai acreditar como verdadeiro, ela não vai colocar um valor naquilo ali, não vai ser real para ela. E no momento que ela sentir que é real, nossa, pois é, eu não sou tão assim, né? Então, ela vai pegar lá coisas positivas dela e isso vai ser bom porque ela vai agir conforme essa emoção que ela está sentindo. Ela muda o comportamento dela conforme essa emoção que ela está sentindo, porque ela
pensou, ela passou a pensar diferente. Mas também primeiro tem que identificar o que ela tá pensando naquele momento, né? O que ela está sentindo, exatamente o que ela está sentindo, né? E muitas práticas também, né, Ana? Bem como tu falou, assim, a meditação, as práticas, as terapias também holísticas, né? Tem várias terapias, assim, que são naturais, elas não têm contraindicação, porque eu acho que as pessoas também têm que voltar para o natural, né? Porque toda medicação, ela pode dar algum outro... ela cura uma coisa e descura outra, digamos assim, né? E as terapias naturais, desde óleos essenciais e muitas outras, elas fazem com que tu acredite em si mesmo, na tua autocura, que é por aí, né? Se a gente tem a autocura, a maioria não sabe, mas nós somos curadores de nós mesmos, né? Mas é justamente isso, sabendo o que a gente está sentindo, se acolhendo, perguntando para a gente mesmo o que a gente está sentindo, e na parte das informações que a gente recebe, ter um controle. O que eu faço, assim, eu não abro o tempo todo o meu WhatsApp, eu tenho horários para... claro, eu também trabalho no WhatsApp, mas assim, fora o meu trabalho, fora as pessoas que precisam de mim, ou algum compromisso, né? Por exemplo, essa live, eu tinha que ficar atenta ao grupo da live. Mas fora essas coisas que eu tenho para o dia, ou alguma pessoa que eu preciso dar uma atenção, o meu WhatsApp fica totalmente desligado. Eu marco ali uns horários no dia que eu não olho o tempo todo, ele não tem barulho, se a pessoa me ligar eu nem atendo, porque o celular é como se fosse o meu aparelho, não é o aparelho dos outros para falarem comigo, é o meu aparelho para o meu uso. Então, eu tenho controle do meu aparelho, eu não fico à disposição de todo mundo, né? E tá, e claro, daí tu vai olhar lá as notícias, naquele momento que tu agendou ali aquele horário. Eu sempre acho que não é bom ficar passando muita coisa, porque às vezes tu tá passando uma informação falsa, né? E que vai até prejudicar outra pessoa. Então, eu sempre, se eu vou passar algo, normalmente eu não passo nada disso, porque eu acho que quem quer ter uma informação sobre o que está acontecendo, por exemplo, ela vai lá na OMS ou no Ministério da Saúde e vai ter uma informação real das coisas que estão acontecendo, o que devemos fazer, né? Quais são os cuidados que a gente pode ter nessa época, né? E informações de mortes e coisas, elas não nos ajudam em nada, então não adianta, tu tem que saber, mas tu não pode entrar para dentro dessa notícia, assim, tu não pode fazer com que ela que brote emoções e coisas que não vão te auxiliar. E até como eu falei antes, né, o pior ceifador aí é o medo, né? Então, se tu já tá com medo, não é por aí. Tu tem que ter informações de como se cuidar e seguir com uma qualidade melhor possível, assim, de vida, né? Meninas, chegou uma pergunta da Adriana aqui, e ela colocou assim: nós da área da comunicação trabalhamos muito com planejamento e que por hábito se estende para a vida pessoal. Como planejar a vida, os projetos idealizados, os sonhos, nesse momento de certezas e insegurança? É uma pergunta e tanto. Então, Adriana, o incerto é para todos, né? Eu vou falar uma frase do budismo, porque eu sou budista, né? Do budismo engajado. Então, a gente fala uma frase do sensei, né? Que, em essência, o futuro é o agora. Então, não se deve deixar coisas para depois. O importante é agora. Então, quando tu planeja, tu tem que planejar sempre a curto prazo, porque... deve haver um planejamento, sim, mas tu tem que ter fé em você mesma, no que você está fazendo, não tanto nas coisas que estão acontecendo, porque não quer dizer, por fato de que o vírus está aí, que o vírus mata, que todo mundo vai morrer com o Covid. Isso não quer dizer. Então, tu tem que ter fé em ti mesmo, nas tuas coisas, né? E não ficar, não entrar para a situação que está, porque ela não vai auxiliar, ela não vai deixar de acontecer. O que você pode fazer
manter a melhor maneira de você seguir com a sua vida sem ficar imergido aí nesse turbilhão de coisas que estão acontecendo. Fazer os planejamentos e ter fé em você, no que você quer fazer mais adiante, né? Ana. Tem uma coisa que acontece, que eu já ouvi várias pessoas, assim, falando, né? Pessoas que eu admiro, assim, que trazem uma fala muito mais ampla, assim, disso tudo, né? Que falam que o convite é justamente a gente estar no agora. Porque tá difícil de planejar mesmo, né? O nome dela, eu não tô sem óculos aqui, Adriana, né? Então, Adriana, assim, como a KG disse, né? Estamos todos com essa mesma questão, o planejamento. Eu também, né? Tinha uma série de coisas, né? Vocês que trabalham com eventos, né? Os MPs. Nossa, quanta coisa, né? Que ficou em stand-by, que está parado. Tem uma lente, eu gosto de dizer assim que tem as teorias, essas linhas filosóficas, né? São lentes que a gente pode olhar o mundo, né? E tem uma lente que eu gosto muito, que é a perspectiva sistêmica, né? Das constelações, que tem uma fala, assim, né? Que eu já ouvi muito nesse meio, né? É que a vida, ela não está nem aí para os nossos planos. A vida, ela é o que move esse mundo, a vida, né? Que é essa que nos mantém aqui agora conversando, falando. A gente está podendo aqui, inclusive, estar online, né? Uma coisa que no tempo lá da gripe espanhola não tinha essa possibilidade de a gente poder conversar sobre o que está acontecendo. Olha que interessante o movimento de lives, que tem gente que critica, eu negativamente, eu critico positivamente. Que bom que as pessoas estão podendo trazer a sua voz, se expressar, profissionais que a gente admira estão aí fazendo lives muito interessantes, né? Mas aqui agora é o convite. De tudo que eu já ouvi e de tudo que eu percebo aqui comigo, aqui agora é o convite. E a pergunta que a gente pode fazer tá bom, eu agora preciso viver mais o presente. Olhe para esse teu momento, e aí tem uma ferramenta que eu não sei se tu usa também, KG, nos processos de coaching, né, na tua terapia, que é a roda da vida. E a roda da vida, ela nos convida a olhar para cada aspecto da nossa vida, né? Então, relacionamentos, a questão profissional, né, trabalho, questão financeira, desenvolvimento intelectual, são várias fatias. Eu gosto de dizer que a gordinha aqui, gosto de dizer que é a pizza da vida. Então, pensa uma pizza, várias fatias, cada pedacinho é um aspecto da tua vida, porque, afinal de contas, a nossa vida não é o trabalho. A gente estava com esse normal aí rolando, né? Rolando. Trabalho, workaholics, né? E muita gente com questões, níveis de estresse alto, níveis de ansiedade alto, isso já estava acontecendo, né? Vamos combinar aqui que do jeito que estava, a coisa não estava perfeita, não estava bom, né? Então, acho que todos nós concordamos que a coisa estava complicada também. Agora complicou mais, porque agora a gente tem aí esse fator externo da contaminação, que daí também tem a questão do coletivo, que a gente tem que... Eu me cuido porque eu também tenho que cuidar os que estão próximos a mim, eu tenho que... Enfim. Mas, então, a partir disso, não posso planejar, né, médio, longo prazo, ok. O que tem para agora? O que a vida está me apresentando nesses aspectos aí agora? Como é que está o meu relacionamento? E aí a gente tem, eu sei que na China, logo que começou a função vindo para cá, eu lembro que saiu uma notícia de que na China o índice de violência doméstica aumentou assim drasticamente, né? Muita questão de violência doméstica, né? Mulheres apanhando, enfim, questões específicas assim. Por quê? Porque com a questão do isolamento a gente precisa estar em casa. Quem mora sozinho, daqui a pouco tem que lidar com a sua solidão, mas quem tem filhos, que é o meu caso, não sei se alguém que... Quem tem filhos, né? Quem estava com uma relação mais ou menos com o seu par, a vida está convidando para olhar para isso, né? E aí, como é que é olhar para isso, né? Então, por que não a gente começar a fazer esse trabalho também de fazer esse olhar mais cuidadoso,
né? Já que a gente tem um tempinho a mais, pelo menos o tempo do deslocamento, né? Quem trabalha em casa, de home office, ganhou horas aí, né, no dia. E o que a gente está fazendo com esse tempo? Eu tô vendo que está entrando mais perguntas aí, né, amor? Tem uma pergunta do Marcelo aqui que ele é bem interessante. Quando você coopera com o coletivo, ajuda muito no psicossocial, certo? Vocês concordam que estamos vivendo um momento maravilhoso de cooperação? Isso é um gancho muito bacana, que eu acho que também é uma das formas também da gente trabalhar também, né, com essa ansiedade. Quando a gente tira o foco da gente, né, e também coloca o foco um pouco no outro, né, a gente vê que tem tantas outras pessoas com problemas tão maiores, né? Eu não sei, eu sempre fiz muito trabalho voluntário e comecei a fazer muito mais nesse período e vi que bastante da minha ansiedade ela foi se dissipando porque eu fui botando a minha energia em ajudar e cuidar e olhar para o outro também, que às vezes está muito pior do que eu, né? Então, acho bem bacana essa contribuição do Marcelo. Acho que é pertinente também da gente falar, né? E parte, vou começar, KG, e parte, né, essa questão do coletivo começa no cuidado que a gente precisa ter por causa do coletivo, né? Então, se cada momento que eu sair, eu tenho que redobrar os cuidados, é todo um checklist, né? É máscara, é álcool gel, eu sempre levo na bolsa em reserva, caso não tenha no estabelecimento, então você tem que estar cuidando. Então já começa daí esse olhar para o coletivo. Agora, isso de, por exemplo, quando eu recebi o convite para estar aqui, podendo trazer um pouco do que eu estou experimentando e do que, junto com os meus clientes ali, a gente está conseguindo atravessar esse momento, poxa, para mim também é uma coisa legal, né? Que bom poder ser útil, né? Então, isso é uma pergunta que eu venho me fazendo muito, assim, como eu posso ajudar? E às vezes, Marcelo, também para aquelas pessoas que estão sentindo assim, às vezes meio que num labirinto, assim, meio que sem saber, né, o que fazer, talvez seja o momento de só se cuidar. Talvez o que possa ajudar nesse momento seja só se cuidar e tá tudo bem. Aquela máxima, não sei se vocês escutaram já em palestras, né, vocês que estão aqui, quem está nos assistindo, que usam aquela metáfora, né, do avião lá, se acontecer alguma coisa, uma emergência, coloque primeiro a sua máscara e depois a máscara do que está do lado, né? Então, para ajudar, tu precisa primeiro colocar a tua máscara para tu respirar. É meio estranho trazer essa metáfora aqui, porque de fato a gente está colocando máscara hoje, literalmente. Mas o fato é que, não vou falar de mim, nas 2 primeiras semanas eu não atendi, eu não participei de 2 reuniões que eu tinha, eu precisei de um tempo para poder, opa, o que está acontecendo? Porque daí também com filhos, né, toda essa rotina em casa, eu tive que fazer aí um gerenciamento do momento para tipo, uma contingência, assim, opa, peraí, deixa eu botar minha máscara primeiro. Depois que passou que eu fui para o movimento. Então, ter essa percepção, assim, ó, eu admiro pra caramba, assim, quem tá, a Mo é uma, né, que tá sempre o agito aí, movimentando e mobilizando, mas eu, por causa da questão dos meus filhos, que estão 24 horas em casa, né, a minha mãe, que me ajudava muito com as crianças, não pode, porque é isolada. Então, assim, nesse momento eu ajudo cuidando do que me cabe, né? Então, se eu puder fazer mais, né, por exemplo, hoje eu posso estar aqui falando, posso trazer minha palavra, posso fazer outras lives, como tenho feito com outros parceiros, posso, de repente, trabalhar num projeto colaborativo, né, com alguém que não seja tão pesado para mim, posso. Então, isso eu estou fazendo. Mas não ficar se chicoteando também que não consegue, porque alguma coisa tu precisa priorizar nesse momento. Se tu não está conseguindo dar conta de ti, tá tudo bem. Sabe? Tá tudo bem. E não vamos entrar nessa também de se cobrar, de tipo assim, ó, poxa, mas eu tenho tudo aqui, eu tô numa situação privilegiada e eu tô me sentindo triste. Cara, a gente não manda no que sente, né? Se tem alguma coisa aí dentro, dá espaço para isso. E se precisar de ajuda, pede ajuda. Mas a gente precisa olhar um pouquinho com mais cuidado pra gente, especialmente, né?
A KG, falei muito aqui, desculpa. Não, perfeito. Ele estava falando de cooperação, né? Isso é maravilhoso, porque parece que o mundo parou e as pessoas estão olhando mais o próximo, né? E o próximo é o outro que a gente pensa, né? No caso, eu não sei se a Ana tem sala, mas assim, eu tenho sala, então eu não pude fazer atendimento na minha sala por um bom tempo. Daí teve lá o aluguel. Só que depois, mesmo, né, acontecendo isso comigo e com um monte de pessoas, tu percebe assim, tá, ok, eu tenho uma sala que nesse momento eu tenho que tirar para o aluguel, porque eu não posso utilizar, então ela não está pagando o aluguel. Mas e o outro, né? E o próximo ali que até o morador de rua, até o cara lá que está pedindo na sinaleira, o que acontece? A pessoa sempre acha assim, vou dar um troquinho. Mas agora fica um pouco complicado, porque a pessoa diz, eu vou economizar. Mas não está acontecendo isso. A pessoa está olhando para si e está dizendo, poxa, se para mim está ruim, imagina para o cara lá. Então, tá aumentando muito a solidariedade, é muito bom. E não só a solidariedade de coisas materiais, mas como também essa função das pessoas prestarem atenção nos vizinhos, né? Ver se, até no meu grupo de vizinhos, as pessoas colocam ali se alguém precisa conversar. Isso é muito bom, né? Ou lá nos edifícios, né? No início da pandemia, eu tinha, às vezes, colocavam alguns músicos para tocar na piscina para as pessoas que estavam isoladas num apartamento, né? Então, está acontecendo tanta coisa diferente, tão maravilhosa, como o Marcelo mencionou, né? E a gente está aprendendo muito com isso. É o viver o agora, entrar nesse processo de solidariedade, porque isso é um aprendizado para nós. Quando tu acolhe o outro, também te acolhe. Claro, primeiro a gente tem que colocar a nossa máscara, como a Ana falou, né? Mas é isso aí, eu acho que essa função toda, o mundo parou, digamos assim, de tanto dessa correria que a gente fazia, né, dessa função toda de trabalho, estudo, casa e um monte de coisa, para a gente olhar para o próximo, né, para a gente estar com ele também e pensando, ter essa empatia do que do que ele possa estar sofrendo, né? O Gui que está perguntando. Mas antes a gente queria dar as boas-vindas ao presidente federal, Marcelo Tavares, que está conosco, presidente do Conherp 1, da primeira região do Rio de Janeiro, o Marcelo, o presidente Marcelo também, o Antônio Lago, da sexta região. Obrigado por estarem conosco, nos prestigiando. Vamos lá. A gente tem uma pergunta aqui do Henrique, que diz assim: quando essa situação de pandemia acabar, quais são as armadilhas que a ansiedade de retomar a normalidade podemos evitar? O que podemos fazer para que a ansiedade não atrapalhe esse processo? O povo está com várias expectativas, né? Então... Quais seriam as dicas, né? A questão é que, assim, a gente não sabe como vai ser, né? Voltar ao normal, a gente já sabe que não, o normal, aquilo que a gente tinha, né, como normal, não vai ser. Mas o que hoje eu posso estar fazendo para poder também ter outras cartas na manga, né? Se eu não sei como vai ser na volta, se eu não sei se vai dar para continuar exatamente como estava, né? O que mais eu posso fazer? Assim, o que mais tenho? Aí eu vou trazer também uma outra possibilidade, que é da gente olhar assim para tudo que a gente tem de ponto forte, assim, para além do que a gente já tem de atividade profissional, né? Então, vocês aí que estão atuando, né, vinham atuando, né, por exemplo, com eventos, né? O que são as tuas skills, assim? O que é que tu sabe fazer bem, né? E que, de repente, tu nem estava com muito foco nisso antes dessa situação toda. Né? Então, esse é um momento, a KG falou no início já, a questão do autoconhecimento, ele é um momento para a gente recalcular a rota, sabe? Voltar um pouquinho. E a questão das condições que a gente vai ter também quando voltar. Talvez
me ocorre, assim, eu tenho feito isso, a questão da pesquisa também, né? Pesquisar temas novos, pesquisar possibilidades novas desses países que estão voltando. Tem uma grande vantagem que a gente chegou depois dessa história toda. Então, tem países que já estão em movimentação e o que são práticas, né? Inclusive, fazer um parênteses aqui, ontem eu recebi um vídeo, não sei se vocês viram, muito interessante, eu não me lembro o país agora, mas uma máquina que inventaram que tu tira uma foto do rosto, assim, antes de entrar no estabelecimento, e a máquina imprime no tecido a tua máscara com o teu sorriso. Então, a questão do se reinventar, né? Putz, uma máscara que tem uma foto de um sorriso. Possivelmente deve ser um sistema parecido com aquele das malas, né? Que também tu faz um negócio para mala com a imagem que tu quiser, personalizada. Então, assim, quantas coisas a gente pode estar revendo, né? O que vão ser as necessidades que as pessoas vão ter, né? Colocar o foco na questão da solução de problemas. O que vão ser os problemas que a gente vai ter quando a gente voltar, né? No campo que a gente atua, o que eu sei fazer que, de repente, pode atender uma demanda? Isso é uma coisa que, especialmente o Murilo Gun, tem um curso de criatividade que agora é dia 22, depois a gente pode até mandar algumas dicas assim, de sites, de conteúdos interessantes. Mas o Murilo Gun, ele tem, não sei se tem alguém aqui que já ouviu falar, ele tem um curso que chama Reaprendizagem Criativa, que ele abriu gratuito agora, eu acho que a Moa fez, né, Moa? Acho que tu entrou. Que é fantástico a comunidade que ele cria, assim, dessa coisa da combinatividade, de se reinventar, né, de colocar os seus talentos assim para outras coisas, outras atividades, né? Então vai abrir inscrição gratuita de novo, é um curso que ele custava, quando eu fiz, acho que estava em torno de uns R$2.500, agora estava um pouco mais barato, mas é uma coisa interessante para poder ocupar esse tempo enquanto que a gente não sabe o que vai acontecer, né? Enfim. KG. Ele falou ali sobre a pandemia, né? Quando acabar com essas armadilhas que a ansiedade de retornar à normalidade podemos evitar. Acho que tem que respirar fundo, Henrique, respirar fundo, porque assim como as coisas ruins acontecem, as coisas boas também, e elas não são permanentes, né? Tudo muda. Então, focar no momento presente. Qualquer coisa que você for fazer agora, por exemplo, até o ato de lavar as mãos, olha, isso já é um exercício de foco. Quando você está lavando as mãos, você está ansioso, então vai lá para a torneira, abre a torneira, coloca sabão, fica um tempinho ali vendo toda a função do sabonete nas tuas mãos, ou sabão, né, a teu gosto, o cheiro do sabonete, o contato dele na tua pele, o barulho da água, isso já vai te acalmar. Se naquele momento tu está ansioso, exatamente quando tu mudar o teu foco e colocar essa sensação boa do que está acontecendo ali, isso automaticamente a tua ansiedade já zera. Então, por quê? Porque tu está focando em algo que te faz bem. E você tem que perceber que você merece se sentir bem. Porque a ansiedade só vai te prejudicar. Então, ok, sentiu ansiedade, por que eu estou ansioso? Pensa sobre aquilo, mas se está demais, se não está conseguindo, então vai lá, lava as mãos, foca naquilo, ou foca na respiração, porque a respiração, ela te auxilia também até em autoconhecimento, porque tu não consegue, quando tu respira, tu tem um controle das tuas emoções. Ele faz com que teu cérebro se comunique e diga que você tem o poder daquilo que está acontecendo, porque você está focando na sua respiração. Então, você automaticamente se acalma, né? Então, é uma maneira de você ali diminuir a sua ansiedade e se sentir bem, se sentir acolhido. E como eu falei antes, assim, não importa as coisas que aconteçam, a gente tem que cuidar do que a gente está pensando, né? Do que a gente pode fazer com a gente mesmo, né? Que não é o problema do que vai acontecer, é o medo que a gente tem que as coisas aconteçam e acaba meio que sofrendo duas vezes. Então, não é por aí. A gente sempre tem que
No caso, se a pessoa está ansiosa, respirar, fazer uma meditação. Ele fala em armadilha também, né? Desculpa te interromper. Eu acho que a principal armadilha, a gente caiu na pegadinha de que a gente achava que tinha controle, né? A gente nunca teve controle sobre o que vai acontecer. A gente sempre, como já foi falado aqui antes, Adriana, do planejamento, né? A gente pode planejar o que vai fazer, mas quanta situação adversa a gente já viveu na vida, né? De planejar que fosse de um jeito e foi de outro. E eu acho que esse momento ele vem dizer isso para nós, ó, é o seguinte, não está no teu controle. Então, faz aí o de agora, que tu não estava fazendo, tu estava no automático, tu não estava prestando atenção, estava delegando uma série de coisas para outras pessoas, por exemplo, a educação dos meus filhos, eu não estava tão presente como eu estou agora, né? Uma série de coisas que eu já me dei conta que, ui, ai, ai, isso tu é assim, tu age dessa maneira nessas situações, tá, então vamos conversar. Né? Então, assim, quantas coisas apareceram, né, depois desse isolamento, assim. Então, talvez a armadilha principal seja isso, é desapegar do que vai acontecer e ver o que está acontecendo agora. E nisso que está acontecendo, o que eu posso administrar, o que eu posso determinar. Agora, o que eu não posso determinar, tá bom. Então, quanto menos a gente fantasiar a respeito, melhor. Né? Fantasiar, que eu quero dizer assim, deixar a mente, né? Os macaquinhos tudo lá, né? Um liga com o outro, quando a gente vê, a gente está numa situação de extrema ansiedade, nem sabe como começou. Então, identificar também esses gatilhos é importante, né, KG? O que para ti te deixa ansioso? Eu fico ansiosa. Se eu ligar a TV, na TV aberta, certo, eu evito almoçar na casa da minha mãe, porque a TV fica ligada no almoço, né? Então, eu evito ao máximo, assim, porque eu já sei que isso, para mim, produz. Alguns tipos de música, para mim, me deixa estressada. Então, eu evito esse tipo. Então, assim, começa a perceber onde é que foi. Quando tu estiver ansioso de novo, quem tá aqui e sofre, né, dessa questão, para um pouquinho, respira, onde é que começou? O que fez? Tenta buscar, assim, onde é que começou? É claro que durante a crise só resta respirar. Mas depois que passar a crise, que tem uma hora que passa, né? Que a gente como, tá, agora eu já estou conseguindo aqui ler, terminar de mandar um e-mail, ok, tá. Para um pouquinho e percebe. Onde que começou aquilo? O que foi que deu start? Eu vi post da fulana de novo. Por exemplo, eu tenho pessoas... Agora vamos falar de rede social. Tem pessoas, tem sites, páginas que eu parei de seguir. Porque estava demais, era muito para mim. Então, isso também, fazer uma peneira nesse teu universo virtual. O que são, o que tu segue, porque daí tua timeline vai ficar te mandando aquilo ali, e aí identificar o que te favorece nesse momento e dar um tempo. O que der para dar um tempo nesse momento, dá um tempo, assim, em termos de conteúdos, né? Sim. E do que falou também, né, Ana, aceitar as coisas que a gente não pode mudar, né? Então, não tem como mudar o que está acontecendo, aceita. Mas fica focado no presente, nas coisas que tu pode fazer, ficar focado em mudar um pouco a vibração de tudo que está acontecendo, que isso ajuda muito, né? Tu elevar um pouco a tua vibração. E até tu mencionou de música, né? Tem algumas músicas realmente que elas têm um Hz, né? Acho que acima de 400 e pouquinho, né? Já produz um efeito de calma. Isso, 432, ali já começa, né? Então, a música, ela impacta... ela faz alterações no nosso cérebro e faz com que a nossa vibração abaixe ou não, né? Tipo, então, tu tem que sempre procurar sons que elevem tua vibração. Eu não vou falar muito disso, porque isso entra muito na minha área, então parece que eu fico fazendo propaganda. Mas se vocês entrarem em internet e só busquem, assim, músicas que auxiliem para aumentar a vibração. Pronto, ali você vai ver lá o Hz, porque senão também eu não posso falar de tipos de música, né? Então... Pode pesquisar binaural. Exato, perfeito. São aquelas que tu coloca os dois fones de ouvido e ela também tem um efeito, assim, parece que tá sentindo a música. É bem diferente e é muito bom. É muito bom. É um recurso, assim, bate pronto.
E isso também é uma prática bárbara para todo mundo, assim, que não está passando muito bem e tal, e está tendo toda essa função por causa do Covid, porque no momento que tu aumenta a tua vibração, pode vir notícia ruim, tu sabe que aquilo tu não pode mudar, tu aceita aquela notícia ruim e toca para frente. Isso é fé em si mesmo, que também é autoconhecimento, né? Então tem várias coisas assim que nos ajudam a vibrar melhor para tudo que está acontecendo. E o fato de vibrar melhor não é porque tu não vai ficar doente, tu também vai auxiliar as pessoas ao teu redor, que elas não fiquem tão transtornadas com as coisas que elas ouvem, ou que elas, né, veem na TV, enfim, né, em todas as mídias. Então, isso é muito importante, tu cuidar bastante da vibração, elevar, procurar um autoconhecimento, se der algum pensamentinho ali, tentar identificar e ter esse cuidado, né, tentar gerenciar o que tu tá vendo, o que tu tá ouvindo e tocar para frente. Pensar mais no coletivo, não só tão em si. Meninas, eu tenho mais algumas perguntinhas aqui. Antes eu queria dar as boas-vindas para a Marilise, que é a nossa presidente do Conrep da 2ª Região, para a nossa ex-presidente aqui da 4ª Região, a Maria Amélia Cruz, e também pela participação dos nossos conselheiros aqui, a Adriana, a Roseli, a Tatiane, a Olívia, a Lara e a Fabrini. A gente tem algumas perguntas aqui. Primeiro, tem uma colocação minha também, que eu acho que eu gosto muito de falar, teve outras colocações ali, da gente tentar se blindar, a gente usar aquela máxima, né, dos compartimentos fechados, né? A gente ser hermeticamente fechado num compartimento, né? Então, agora eu vou tratar disso, que é uma coisa muito... Eu digo por mim, que eu sou uma pessoa, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito ligada e muito ansiosa, né? Mas como que a gente também tentar trabalhar assim no potinho, né? A cada coisa no seu compartimento hermeticamente fechado para poder a gente conseguir ir em frente, né? No caso que, né, a gente propôs aqui com esses excessos de informações, o que é informação relevante que eu tenho que consumir porque tem relevância para a minha atividade, dentro da minha profissão, o que é uma informação de saúde pública que eu preciso saber para a minha vida, né? Como que a gente faz essa gestão, né? Quais as ferramentas que a gente pode usar para trabalhar nesses potes, né? Para a gente se fechar, né? E tratar dentro cada coisa no seu lugar. Isso é uma questão, e tem uma questão também muito boa aqui que surgiu, que eu acho que complementa, que veio uma pergunta: se o cidadão surtar, o que ele deve buscar? Que tipo de tratamento? Já tem gente no nível de surtar. Então, passo para vocês, para a gente pensar nessas duas, que eu acho que uma coisa complementa a outra. E aí, Cagê? Eu vou pegar eu vou começar do fim, do surtar, né? Esse surtar, essa palavra ela é um pouco usada assim, muitas vezes até, como é que eu vou dizer assim, o que surto é esse que a pessoa está trazendo, né? Tipo, eu estou muito ansiosa, o tempo todo ansiosa, é isso? Em que aspecto assim que esse surto acontece? O fato é que, assim, a questão do pedir ajuda, né? Eu não trouxe aqui mas a gente pode passar depois, talvez, para o pessoal, assim, tem serviços gratuitos de atendimento, né? Que a gente trabalha num deles, mas tem outros, tem grupos de psicólogas que estão atendendo, assim, gratuitamente as pessoas para escuta e para poder detectar isso também. E a questão, assim, não... Se tu não tá conseguindo, começa a observar, assim, se tu não tá conseguindo produzir nada, né? Se tu tá num nível, assim, de estresse, que tu não consegue desligar e nem imaginar, assim, ficar observando o pensamento, porque daí tem isso, meditação, mas eu não consigo nem sentar quieta, né? Parada, não vou conseguir. Pede ajuda. Aí é o momento de pedir ajuda. É o momento de buscar um profissional, né, para te atender, para poder te escutar e poder perceber, né? Mas respira, né? Inclusive tem, eu tenho uma lista, gente, de alguns sites que depois eu gostaria de divulgar para a Monique até pode passar, mas tem, assim, por exemplo, canais no YouTube de psiquiatra, assim, falando especificamente
ações assim que tu pode estar fazendo, né? Por exemplo, a respiração, que é uma respiração de 5 segundos, assim, contraindo todos os músculos. 5 segundos. E depois 10 segundos experimentando o relaxamento que produz. Né? Então, contrai 5 segundos e relaxa. Esse é onde, assim, é um autoatendimento emergencial, assim, vamos pensar que a gente está falando bastante em ansiedade aqui. Esse é um recomendado, assim, para que tu possa, tipo assim, não conseguir ligar para alguém, vamos pensar assim, né? Conseguir pedir uma ajuda. Então, é um recurso de bate-pronto, mas é importante procurar um profissional, sim. Se tu não está conseguindo, os dias estão passando e tu não está conseguindo parar para pensar criticamente e poder produzir alguma coisa, né? O mínimo que tu precisa, procura ajuda. Tem vários profissionais, né, Ana, que estão se predispondo, eles ajudam gratuitamente, tem vários aplicativos também, e o mais importante é isso, é ir atrás, é conversar com outras pessoas, e principalmente com profissionais, né, o mais recomendável é com profissionais, mas primeiro falar, assim, com alguém próximo, para a pessoa também ter uma noção do que tu está passando, porque muitas pessoas às vezes surtam, mas elas não falam com as pessoas próximas, né, e é muito importante as outras pessoas saberem, né, as pessoas da tua família, teus amigos, saberem o que tu tá passando, porque às vezes até essa conversa indo com a família, o olho no olho, vai te auxiliar um pouco, né, e aí busca profissional para isso melhorar, né. Tem uma pergunta sobre comunicação também, a Gabriela. Pode ler para nós, amor? A Gabriela está nos perguntando como o RP pode contribuir com a sua comunicação nesse momento, né? É aquela máxima, casa de ferreiro, espeto de pau, né? Então, acredito que ela tenha nos perguntado ali como o RP pode se comunicar. Eu acho que vem muito dessa questão da ansiedade mesmo, né? Porque com esse excesso de informação, às vezes, talvez a gente esteja comunicando para os nossos clientes, né? Prestando serviço para os nossos clientes, mas nós, enquanto profissional de comunicação, né? A gente faz tão bem para o outro e a gente acaba não conseguindo fazer tão bem para nós mesmos, né? Então, acho que ia ser bacana a gente também ter alguma dica, alguma coisa assim, né? Desse olhar para a gente mesmo, né? Meninas, o que vocês têm a nos dizer? Eu acredito que a pessoa tem que focar porque assim, eu entendo que quando tem cliente tem que parecer o mais calmo possível, né? E o RP, como a Monique fala, ele é muito inquieto. Então, tu tem que ter perceber o que tu tá sentindo, colocar ali teus pontos, né? Identificar, fazer uma lista do que tu tá sentindo, para te voltar para si mesmo, né? Ter todas as informações possíveis de você. Que isso gera autoconhecimento, na verdade, né? Daí ter esse autoconhecimento e essa fé em você e conseguir lá atender a pessoa da melhor forma possível. E jamais, assim, se sentir culpado por estar sentindo o que está sentindo, porque, antes de tudo, RP, enfim, somos seres humanos, né? Então, às vezes a gente não está bem, então é normal, às vezes a gente não está bem. Então, aceitar, às vezes, o que a gente está sentindo. Se aquele não é um bom momento de tu ver o teu cliente, então dá lá, remarca, olha, nesse momento, né, não posso, então marca um outro momento que tu esteja melhor, né? Em suma, é isso aí. Não sei se a Ana quer falar alguma coisa. Eu acho que é uma oportunidade também. Estamos todos num momento de vulnerabilidade e isso está sendo muito difundido também. Não sei se quem aqui já viu a palestra da Brené Brown, que traz essa questão da vulnerabilidade, estudou sobre vulnerabilidade, uma acadêmica que descobriu que era uma pessoa que não era do grupo dos que se sentiam felizes, né? Na pesquisa que ela fez, a pesquisa acadêmica, tem no Netflix, eu acho que tem um documentário, e tem o Poder da Vulnerabilidade também no YouTube, vale assistir. Mas por exemplo, assim, eu vou falar como eu faço, né, com os meus clientes, assim, abrir um espaço de escuta também. Mas eu só vou conseguir abrir esse espaço de escuta se eu também comigo, o meu diálogo comigo for um diálogo também de acolhimento.
né? Porque tem isso também, dos pensamentos, esses pensamentos todos que a gente está aqui emaranhado, como é que a gente está se tratando, sabe? Ter essa perspectiva também de que a gente se acolha, né? Tô sentindo medo, ok, tá, mas nesse momento tem uma coisa a fazer com isso? Não, tá, então vamos lá, Ana, né? Eu me senti um pouco ansiosa antes de entrar aqui, então acolhi isso, né? Tá. Aí vem para cá. O que que é importante? Vamos pensar que o pessoal que está aqui nos assistindo agora, o que está precisando nesse momento? Né? Traz aqui a tua fala, né? A gente escuta, né? Então, lá com o teu cliente, o início da conversa, né? Como é que tu tá? Como é que tá sendo para ti? Acho que a gente pode sair do tudo bem agora, porque a gente tem essa mania, né? Oi, tudo bem? Né? O início de conversa sempre foi, né? Oi, tudo bem? Como é que, né? Oi, tudo bem? Pro como tu está? Como é que está sendo para ti? Tem alguma coisa que eu posso te ajudar? Né? O que está sendo mais desafiador para ti? Né? Talvez o pessoal da comunicação, para mim, que tem um contato muito forte com o pessoal de RH, eu acho que pode ter ideias aí também de coisas na área do endomarketing também, ações conjuntas para poder as equipes também lidarem com mais leveza, né? Trazer conteúdos. Esses dias, uma amiga minha que eu falo muito, que trabalha, né, na área de TI, ela é líder na área de TI, a empresa traz palestrantes, pessoas para fazer roda de conversa, né? Propor roda de conversa, para as pessoas colocarem como estão se sentindo. É uma coisa que eu também proporciono, junto com outros profissionais parceiros meus, e é uma coisa que me nutre muito enquanto profissional, poder estar aqui conversando. Nesse momento, eu me nutro também, podendo aqui estar falando sobre isso, porque quando eu falo, eu me escuto. Então, essa coisa do colaborativo, de ajudar o outro, também tem isso, né? Quando a gente ajuda, quando a gente vai lá, quando a gente dá escuta, a gente se coloca, a gente também recebe. Então, talvez esse trunfo da comunicação seja uma boa porta de saída, né? Aliás, de atravessamento desse momento, né? Não sei o que mais. A gente tem uma outra pergunta aqui do Paulo Walter, que ele pergunta: como o profissional de apoio lida com este excesso de demandas emocionais dos clientes? E é uma pergunta super pertinente, né? Porque além de a gente estar com as nossas demandas, né? A gente também recebe informações externas dos nossos clientes, né? Então, é bem pertinente a pergunta do Paulo. E aí, meninas? Como profissional de apoio lido com excesso de demandas emocionais dos clientes, né? Tu tem que estar com o teu cliente. Então, quando ele vem passar tuas questões, as questões que estão afligindo, tu tem que validar o que ele está sentindo. Então, ouvir o tempo todo, ouvir até o que ele não está falando, ouvir o silêncio dele, o suspiro dele, até a expressão corporal. Quando tu faz tudo isso, tu consegue conhecer melhor a pessoa, tu tá praticamente como se estivesse de mãos dadas com ela, então tu tá acolhendo. E ele vai saber isso, porque vai ter uma energia entre vocês, né, entre tu e teu cliente, ele vai se sentir acolhido. E aí que tá a cura, é um ser humano auxiliando com a sua energia vibracional o outro, né? Que isso é a base, a gente está aqui para auxiliar o outro, né? Então, no meu caso, assim, como as demandas, né? Eu sempre elevo a minha energia, eu sempre me limpo antes de atender qualquer cliente. E quando eu estou com ele, eu estou exatamente com ele. Não é tanto tempo o horário marcado, 1 hora de atendimento, não. Eu estou com ele até ele estar bem, validando o que ele está sentindo, fazendo com que ele fale o máximo possível sobre ele, de tudo que está emergindo dentro dele. Porque às vezes ele fala alguma coisa e aquilo nem é o que ele está sentindo. É porque a gente às vezes tem dificuldades de saber o que a gente está sentindo, de saber, conhecer as nossas emoções. Então a gente coloca lá, a gente valida qualquer sentimento com um nome que às vezes até nos atrapalha, porque não é aquilo. Então tu não está sendo
tu não tá te conhecendo bem, né? Então, tu tá ali, tu tem que olhar no olho, fazer com que ele fale o máximo possível, né? E até questões que aconteceram com ele. E aí tu vai saber que ele precisa colocar para fora, acolher, né? Em base ao acolhimento, é estar com ele naquela dor, validando e confiando, tendo essa construção positiva que ele vai conseguir, e todos conseguem, porque a gente, assim como vem o problema, a gente tem a solução, e confiando que ele saia dessa, né? Apoiando até que ele encontre os recursos necessários, né? Para se sentir melhor. O lidar com excesso de demandas, eu sempre tenho uma atitude assim de buscar ajudar a identificar o que é para agora, o que dá para olhar agora, o que é possível. Claro que é escutar, lógico, né? Mas buscar localizar também o que é fato e o que é o pensamento do que eu acho que pode ser, né? O que é real nesse momento. De tudo isso que eu estou trazendo, o que eu tenho 100% de certeza que é, né? Que está acontecendo comigo. Nesse momento, localizar o que é que está acontecendo nesse momento. Isso é uma coisa que eu faço muito comigo, inclusive. Quando vem um momento, assim, mais desafiador, é tipo, tá, mas por que eu tô sentindo isso agora? O que é? Né? Então, localizar, não, é porque eu preciso só respirar e beleza, tá, vamos lá. Mas é buscar localizar também o que é que tá rolando, assim, né? A primeira coisa de tudo isso, o que é mais importante nesse momento? Meninas, a gente está se encaminhando agora mais para o final, e eu queria te convidar, Ana, para junto com o nosso público, a gente fazer uma pequena prática, assim, final, né? Um pequeno exercício antes da gente terminar, né? Para as pessoas começarem essa semana, né? Já vamos começar com uma outra energia e mais leves, né? E depois a gente também, todos esses links, esses cursos, todos, a gente também pode pegar com vocês, deixar nos comentários da live, para quem quiser entrar no curso do Murilo, entrar nos documentários de Netflix, tem tantos outros portais que também tem esse exercício de meditação. A gente se compromete em fazer essa curadoria com vocês e deixar nos comentários da live, para as pessoas terem acesso. Mas antes, definitivamente, de a gente fazer a despedida, eu queria convidar todo mundo para a gente fazer essa prática conduzida aí pela Ana. Ok, então eu queria convidar então cada um que está aqui assistindo, né, que está aqui presente, para nesse momento colocar os 2 pés no chão, principalmente, silenciar o celular, se por acaso não tiver silenciado, né, buscar assim, reduzir ao máximo os estímulos no entorno, só para a gente poder respirar junto um pouquinho. E eu quero convidar você nesse momento para perceber os pés no chão, perceber os tornozelos, perceber os barulhos. Percebe tudo que está nesse momento presente, nesse aqui e agora. Talvez vocês escutem alguns barulhos aqui do meu local, aqui no entorno que eu estou. Talvez vocês escutem aí algum barulho no entorno. E só vai percebendo o corpo. Enquanto percebe, pode soltar a respiração, assim, até com barulho de ar no final, assim. E pode fazer mais uma vez. E a cada respiração, vai soltando os ombros, vai soltando os braços. Permanece com os olhos fechados. E só vai percebendo. Percebe a posição na cadeira, no sofá.
E a cada respiração vai relaxando. E só percebe isso aqui e agora. Aqui e agora. Percebe os sutis. Que gosto está sentindo. Passou um veículo agora aqui. Aqui e agora. Pode abrir os olhos. E pode olhar no teu entorno. E contempla esse espaço que tu tá aqui agora. E percebe alguma coisa nesse teu ambiente que tu não tinha prestado atenção hoje. Procura aí no teu ambiente. Algo que tu ainda não tinha percebido hoje. Aqui e agora. Tem um quadro aqui atrás, dois peixinhos também, quem está olhando para lá. O mural da Monique, tem coisas escritas. E isso é de agora. Esse é um recurso de aqui e agora. O que é real? O que está acontecendo nesse momento? O que eu estou vendo? O que eu estou escutando? Às vezes a gente fala, às vezes, meditação e ativa aquela ideia de nossa, mas eu não consigo ficar sentada na posição de Buda. Às vezes é só sentar e perceber esse entorno. E colocar atenção nos teus 5 sentidos. E perceber. Só perceber. Ok? Espero que tenha auxiliado de alguma maneira. Obrigada, Ana. Eu queria agradecer a disponibilidade tua e da KG, né, que além de uma excelente terapeuta também é relações públicas. A gente está muito feliz também de tê-la conosco aqui. E eu acho que esse assunto é um assunto que ele rende muito, né? Ele faz a gente refletir de muitas formas, né? O que mais a gente tem ouvido nesse período que a gente está passando é que nós estamos todos no mesmo barco, e não é, a gente está todos no mesmo mar, o barco cada um está no seu, uns estão de canoa, outros estão de iate, outros estão numa pranchinha de isopor ali, tentando sobreviver, mas o mar, a situação em si é a mesma, né, para todo mundo, cada um tem que estar pensando e estar sentindo e tentando fazer o seu melhor. Então, queria agradecer quando a gente pensou em trazer essa pauta de discussão para dentro das lives do Conselho, foi para buscar, né, dar um outro olhar, né, trazer outros assuntos, né, que saísse um pouco em si da profissão e trouxesse esse carinho, né, para os nossos colegas profissionais da área, enfim, para quem quisesse nos assistir. Espero que todo mundo que tenha nos assistido tenha gostado. Se gostaram, comentem ali. Se quiserem mais lives com outros assuntos desse tema, nos comentem ali. Como a gente prometeu, a gente vai pegar com as meninas todas essas dicas de livros, de sites, do curso, enfim, do Murilo, que quando abre, abre e tem que correr porque fecha, né? Porque como é um curso muito caro e ele já está disponibilizando, é um curso que vale muito, muito a pena fazer mesmo. A gente vai colocar ali esses links para vocês. Queria agradecer mais uma vez as meninas, ao Henrique, que é o nosso assessor de RP, que está aqui nos auxiliando, né? A todos os presidentes das regionais também, os conselheiros, o presidente do Conselho Federal, que estava conosco, a ex-presidente Maria Amélia também, que está sempre nos acompanhando. Foi muito bom, eu espero que tenha, de alguma forma, tenha contribuído. Às vezes, uma coisa que a gente escuta, às vezes, né,
uma frase já vale, né? Já faz sentido. Espero que todo mundo fique bem, quem puder trabalhe de casa, quem não puder, que a gente sabe, se cuide de você primeiro, cuide do próximo, né? Fiquem bem e agradeço muito, assim, porque esses assuntos eu acho que são muito pertinentes para todo mundo. Tá bom? Muito obrigado. Meninas, se vocês quiserem dar uma palavrinha final. Grata pela oportunidade, tá, Monique? O Henrique, a Ana, né, por ter participado da live. O assunto foi bem pertinente e muito necessário, porque não interessa as classes sociais, né? Tá todo mundo com o mesmo problema. Então, fazer disso uma oportunidade aí para a gente fazer uma nova maneira de viver, digamos assim. Ok? Grata a vocês. Maravilha, eu assino embaixo, KG, que a gente possa aproveitar essa oportunidade para fazer diferente, para inventar um normal que seja bom, que seja natural, né? E estamos aí. Eu agradeço de coração, Monique, adorei assim, poder estar aqui, adoro participar de live, adoro assim, entrevistar, adoro. Então, sempre pode me convidar. Fico à disposição também, quem quiser entrar em contato para conversar, trocar. O que eu puder fazer, assim, no sentido de oportunizar, assim, meios da gente poder estar levando mais leve tudo isso, eu fico aí à disposição. Então tá, meninas, eu agradeço. A gente vai deixar os contatos depois de vocês. Nós vamos fazer um big resumo, vamos deixar nos comentários da live. E também todo mundo que quiser contribuir com outros temas desses assuntos assim que são fora da profissão, deixe os comentários lá nessa live, né? Sugiram temas, né? Abram o coração, que a gente puder fazer aqui, a gente vai atrás de pessoas que venham aqui contribuir conosco. Quem estiver nos assistindo né, tem um tema de interesse que domine também, quiser vir compartilhar conosco, nos chamem aí, né? Vamos construir juntos. Aqui é um espaço aberto, ninguém assim, ninguém está com a verdade, nós estamos tentando todos nos acolhermos, ser uma grande acolhida, um acolhimento coletivo. Sim. Tá bom? Agradeço para vocês, boa semana, fiquem bem. Posso encerrar? Uhum.